Olá, a paz de Deus, tudo bem com vocês, meus familiares, amigos, todos que estão aí acompanhando esse humilde trabalho feito de coração em Deus. Gente, eu quero só fazer uma reflexão muito simples, curtinha, porém muito valiosa, sobre a volta de Jesus. Esse assunto é um assunto que eu amo, porque eu acredito que todos que amam a Deus, todos que amam a Jesus, amam sim refletir nesse assunto. Mesmo que alguns ainda deixou de acreditar, talvez alguns chegaram a acreditar um tempo e depois de tantas coisas acontecendo, a pessoa deixou de acreditar, né, nas promessas do Senhor, inclusive nessa promessa maravilhosa, nesse evento maravilhoso que será a vinda do Senhor. Muito se fala sobre a vinda do Senhor no mundo inteiro. Este assunto está sendo muito falado e refletido, e nada é por acaso, né, gente? Por que um assunto está se expandindo tanto assim no mundo inteiro? E às vezes eu me pôs a questão assim, me coloco a questão, é incrível, né? Por que tantos sonhos e revelações? Então, sabemos que existe Deus, né? E sabemos que existe inimigo. Vamos ficar com discernimento, ficar firme em Deus, de a gente atentar para os sonhos que são realmente de Deus, para aquelas visões, revelações que testificado pelo Espírito Santo no nosso coração, no nosso espírito, é testificado que é de Deus. Então, se está dentro da palavra, é de Deus. A gente não vai ter dúvida nessa questão, se for bem dentro da palavra, né? E Deus, ele derrama do seu Santo Espírito em quem Ele quer derramar, sem acepção de pessoas. Já falei e repito, eu fico muito feliz quando eu escuto testemunhos, histórias de pessoas que eram incrédulas, pessoas que eram declaradas ateias, não interessadas em assuntos da vida espiritual, de assuntos da salvação, da vinda de Jesus, de arrebatamento, nunca sequer pensaram nisso. Deus, pelo seu amor e a sua misericórdia, abriu os olhos espirituais dessas pessoas através de sonhos impactantes. Sonhos com a volta de Jesus, como é descrito na Sagrada Bíblia. Então, quero chamar a atenção aqui. É o mundo espiritual que move esse mundo. Tem pessoas que realmente acreditam que esse mundo é só esse mundo material e visível que vemos aqui. Mas, se a pessoa for analisá-la dentro da lógica, da coerência, o que é um corpo sem espírito, é um corpo sem vida, né? É um momento de partida, é a morte, como conhecemos dizendo aqui neste mundo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que acredita no Senhor, em Jesus, ele não morre, né? Não morre, porque o Espírito é vivo. E de acordo com a palavra, a partir do momento que o Espírito ele sai do nosso corpo, a nossa alma, ele tem uma destinação, que a pessoa que ela parte crendo no Senhor Jesus, ela vai ao seio de Abraão, que é o paraíso, né? Com Cristo. É uma coerência. E tem uma coerência? Tem uma lógica. Tem uma coerência. E qual é a promessa de Deus? É que um dia seremos ressuscitados, né? As pessoas que partirem no momento da volta de Jesus será ressuscitado. Aí não sabemos, cada um, Deus vai decidir cada ser humano, né? Alguns estará vivo, né, pela palavra que diz, e alguns que partiram deste mundo, morreram, né, entre aspas, serão ressuscitados. Então a Bíblia, por amor e misericórdia, nosso Pai amado, nos revela na Bíblia. Então, o que precisamos saber a respeito de Jesus, a respeito do arrebatamento, que é a sua vinda ou a sua volta,
Está na Bíblia, não precisa de invenções, não precisa ficar com aquela preocupação toda, ficar preocupando, por exemplo, como diz, do modo simples mesmo dizendo, ficar esquentando a cabeça com data. Porque, veja bem, a partir do momento que o espírito sai do corpo, que é o momento que Deus vai decidir, vai permitir a partida desse mundo, ali para aquela pessoa o mundo já findou, né? Acabou, essa terra aqui acabou, né? E quantas pessoas já partiram desse mundo? De gerações, 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 gerações. Muitas, né? Muitos óbitos. É muito triste. Para os familiares e amigos que ficam aqui nesse mundo, é triste. Porém, tudo acontece no momento certo de Deus e como Ele quer. O controle, a onisciência, a onipresença está nas mãos de Deus. Então, cabe a Ele a questão da partida de cada ser humano. Eu quero aqui de coração sincero dar os meus pêsames para cada uma das pessoas que perdeu um ente querido. E eu quero dizer para você especialmente, creia nas promessas do Senhor. Não pense que tudo acabou, porque a pessoa querida que partiu, o espírito dela, se ela partiu com Cristo, ela está no descanso com Deus e naquele grande dia vai vir a volta doce, que vai ocorrer esse evento mais do que ilustre, indescritível, que será a vinda do Senhor para buscar os seus escolhidos. Ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, assim diz a palavra. Então, assim será. Pode ver todos os verbos na Bíblia que está direcionando futuro. No futuro será, verá, todos verão. É o futuro. É algo que vai realmente acontecer. Não é conversa fiada, como alguns, porque não têm o coração ainda sensibilizado às coisas espirituais, não entendem. Que Deus abre os olhos espirituais de cada um. Então, eu muito me alegro em saber as pessoas que se interessam e muito me entristece quando algumas pessoas, você vai tentar falar da realidade da Bíblia, muitas pessoas ignoram e até julgam de loucura, né, de paranoia, de loucura, de doidice. É triste porque esse é um assunto sério. Quando se fala de vida eterna, salvação, porque tem a vida eterna e a morte eterna, ou seja, aqueles que não creram em Jesus, em Deus, que negaram a Jesus toda a sua vida, se o espírito dela deixa o corpo, qual é a coerência? É coerente que a pessoa vá ao paraíso, habitar com Deus, quem ele negou toda a sua vida e não amou? É uma questão de coerência. Eu particularmente, eu acredito que tem muitas pessoas incrédulas que no momento que partiram, eu acredito que pelo amor e a misericórdia de Deus, com muitos acontecem de nos últimos momentos de vida, uma luz, uma esperança, vamos dizer assim, dá um sacudir na pessoa, de a pessoa ter se arrependido de não ter crido no nosso Deus Pai Criador, no nosso Salvador Jesus Cristo. Os últimos momentos que se passa, a gente não sabe. É só Deus que conhece o interior, o coração, a alma, espiritualmente de cada ser humano. Então não cabe a nós julgar nada. Então eu quero dizer para você que às vezes perdeu um ente querido, um amigo, que você não soube da conversão dele, ou que ele era incrédulo, não acreditava em Jesus, em Deus, e talvez você fica com uma tristeza se preocupando, será para onde que foi a alma, o espírito do meu amigo, do meu familiar, que eu não soube, que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Eu quero dizer para você essa palavra de consolo, que para Deus nada é impossível. A gente não sabe o que se passa nos últimos segundos, nos últimos minutos de vida de uma pessoa. Eu não sei porque eu senti nesse dia de falar mais especificamente sobre isso, mas já que eu senti, né,
se é para consolo, para exortação, é benéfico, né? Muito bom. Então, não se desespere, não, vamos tentar guardar os bons, como diz, as boas lembranças que a pessoa que partiu deixou. Vamos guardar isso, as boas lembranças, né, da pessoa que partiu. E vamos principalmente nos empenhar em orar por todos aqui vivos, porque de acordo com a palavra aprendemos que a oração, ela é válida e direcionada quando a vida, né, o espírito da pessoa está nela, ela está viva aqui nessa terra. A partir do momento que a pessoa partiu, é com Deus. Não existe o acesso de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Não existe o acesso. Então, tudo que a gente pode fazer de bom, de boas palavras, de ajuda para uma pessoa, para um ente querido, para um amigo, devemos não desperdiçar e fazer agora, o momento que a pessoa está viva. Porque depois que parte, o espírito deixou o corpo físico acabou, Deus vai ressuscitar naquele dia lá da volta de Jesus. Então, tranquilo, tudo que a gente fez de bom para a pessoa, fazemos isso, fica guardado, isso é bom. Esquece a questão do espírito. Não preocupa, a gente não pode se preocupar porque está nas mãos de Deus. O poder da vida eterna, da morte eterna, está com Deus. E aquele que partiu em Cristo, confessando seus pecados e tudo, o Espírito aguarda a volta do Senhor, que vai ser aquele dia ilustre, né? Que vai ser também, vai ser julgamento, vai ser recompensa para quem viveu a sua vida amando a Deus, amando, confessando a Jesus Cristo. A recompensa, o seu galardão, a salvação, a vida eterna. O seu livro, o seu nome escrito no livro da vida já estava desde a fundação dos tempos. Então, é tranquilidade, é amor, é esperança, é vida. Então, é motivo de alegria. Vamos pensar nisso. Não tente pensar, gente. Vamos tentar não pensar no pior. Vamos tentar pensar na esperança da volta de Jesus. A volta de Jesus é uma grande esperança. É muito triste quando as pessoas fecham os olhos espirituais e o coração para ouvir sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. Por quê? Porque algumas pessoas parecem que têm a impressão que ela está acostumada com sofrimento, né? E deixa para lá. Não, abra o seu coração para a luz, abra o seu coração para a verdade, abra o seu coração para a esperança de vida, salvação e vida eterna em Jesus. Não deixe tristezas, acontecimentos dramáticos fechar os